Simplesmente fixo logado. E no outro estou logado. Estou no mesmo navegador. Desde manhã, velho. Tem. A galera. Nossa. Não tá saindo nada ainda não, né? De áudio. Tá saindo? Tá mesmo? Fala pessoal, tudo bem? Daqui a uns 8, 10 minutinhos a gente começa a transmissão. Enquanto isso, quem já está aí já pode ir falando se está vendo bem, se está ouvindo bem. E qualquer probleminha a gente já ajusta, mas sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade. Sai. Pessoal, só lembrando algumas coisas, se você tiver alguma pergunta para fazer, coloca a hashtag para fazer a pergunta. Lembrando que fica gravado, então você também pode assistir depois, a qualquer momento. Saiu. Eu tirei. Então lança aqui. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Anderson, Miguel Tonoli, Galvo Calhas, Fábio. Depois, até se vocês quiserem compartilhar a loja de vocês aí, aproveita para trocar bastante informação. A maioria dos participantes são lojistas, então é bastante legal, já que o tema conversão, a gente precisa ouvir bastante coisa. Quem já tentou e não deu certo, quem tentou e deu certo. Então é legal vocês trocarem bastante informação aí pelo chat também. Então fiquem à vontade durante o webinar para trocar essas informações.
Pessoal, mais 3 minutinhos e a gente começa. Legal que vocês compartilharam algumas lojas aí. O Miguel compartilhou a loja dele, a Ana Cláudia também. Sejam bem-vindos, Orlando Pascoal, Wagner. Daqui a pouquinho a gente já começa. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que o dia a dia do lojista é bem corrido e vocês tiraram um tempo no meio da tarde para conseguir a gente discutir um pouquinho sobre conversão, que é um tema essencial. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E aqueles que não puderem também estar presente ao vivo agora, depois podem assistir, porque fica gravado. Bom, para a gente começar, todo mundo quer converter mais. Então, é importante a gente, para conseguir converter, entender quem está comprando, né? Entender os compradores que entram na nossa loja. Mas antes da gente começar, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Richard, eu sou desenvolvedor desde 2009, então já faz um tempinho que eu trabalho com web, com loja virtual. Os dois principais projetos que eu trabalhei aqui na Tray, que vocês devem conhecer, é o OpenCode e também o Easy Checkout. Então, o OpenCode, que é uma ferramenta para desenvolvedores criarem temas, layouts para as lojas, e também o Easy Checkout, que é o checkout, toda a parte de finalização de compra. Agora, nos últimos meses, eu venho trabalhando numa outra função, que é justamente de analista de produto, focado na experiência de compra. Ou seja, eu não olho tanto o lado do lojista, eu estou mais focado no lado do comprador, ou seja, do seu cliente. Então, especificamente trabalhando no Easy Checkout, a gente todos os dias analisa dados de conversão, analisa comportamento do usuário, tenta entender quais são os principais problemas que os compradores enfrentam e, obviamente, que eu não faço nada disso sozinho. Todo mundo ajuda, inclusive essa foto aqui é do nosso time. O nosso time ele é composto por várias pessoas de diferentes habilidades, então tem desenvolvedores, tem o pessoal de design, o X, tem o pessoal de qualidade, de teste, de automação de teste. Então, fora muitas outras pessoas que estão envolvidas com a parte de experiência de compra que não estão aqui presentes nessa foto. Esses são os que estão mais presentes no dia a dia do Easy Checkout e da experiência de compra em si. Então, tem um time bem legal trabalhando para vocês, tentando entender um pouco mais sobre conversão. E aí surge uma pergunta bem interessante, né? Será que a gente ainda precisa falar sobre conversão? Por que eu levantei essa pergunta? Porque se você pesquisar sobre conversão, você vai ver milhares de artigos, blogs e sites, e especialistas e vídeos no YouTube te ensinando como converter mais, como montar uma estratégia, uma operação de loja virtual. Então,
tá todo mundo falando sobre conversão. Será que a Trey ainda precisa fazer um webinar falando sobre conversão? Sim, ainda precisa. E um dos motivos que justamente nos motivou a fazer esse webinar é algo que a gente enfrenta sempre. Às vezes o lojista está com dificuldade de vender e ele liga aqui ou manda um e-mail para a gente perguntando: olha, minha loja não está vendendo, será que o checkout está com algum problema? Vocês podem olhar aí se não está caindo pedido aqui para mim, será que o pessoal está conseguindo finalizar? E aí a gente vai analisar se realmente está com problema e a gente descobre que, na verdade, o cliente, o comprador, nem chegou no checkout. Ele desistiu muito antes. Na verdade, ele nem colocou produtos no carrinho. Ele desistiu antes. Na verdade, a loja nem tem visitas. O pessoal nem sabe que a loja existe. Então, obviamente, que nunca vai converter. Então, justamente essa é a motivação. E aí surgem muitas dúvidas na cabeça do lojista, né? Antes dele achar que o problema está lá no checkout, lá na frente, pode passar várias coisas pela cabeça dele. Primeiro, será que tem algum problema relacionado a design, a usabilidade? Está difícil de acessar a loja, de tentar fazer um cálculo de frete, tentar adicionar um produto no carrinho? O que será que está acontecendo? Aí ele analisa, talvez não tenha descoberto nada, e ele vai para a próxima. Bom, será que pode ser algo de marketing? Eu estou investindo pouco em marketing? Posso aumentar o investimento? Será que minhas campanhas estão dando resultado? Na verdade, será que eu acompanho as métricas das campanhas que eu faço? Então, fica a dúvida também. E relacionado à aquisição? Como eu comentei, muitas vezes a loja não tem nem visitas. Então, se as pessoas não sabem que sua loja existe, obviamente que você não vai vender. Então, qual o investimento que você está fazendo em aquisição de novos clientes? Tanto a parte orgânica, quanto investimento em busca paga, em redes sociais e assim por diante. Outra coisa também que passa pela cabeça do lojista: será que meu preço ele é competitivo? Será que meu produto tem mercado? Será que tem muitos concorrentes ou realmente baixou a demanda? Como que está isso? E aí, por fim, ele pode chegar e aí, será que o problema é no checkout mesmo? Então, isso mostra que podem ser vários problemas que causam a loja não vender. Então, quando a loja não vende é um sintoma, mas qual é a causa? A gente precisa analisar e tentar entender em cada loja para entender o que realmente está causando isso. E geralmente não é um fator só, geralmente são vários. E o que a gente vai ver nesse webinar também? A gente vai ver quais são as páginas que têm a maior desistência. Então, onde será que o usuário, o comprador, quando ele chega na sua loja, ele desiste? Será que ele desiste na home? Será que ele desiste quando ele entra numa categoria? Ou ele faz uma busca e não encontra o que ele estava procurando? Bom, será que é no carrinho? Muito carrinho abandonado, né? Muitos lojistas, a maioria, enfrenta taxas altíssimas de carrinho abandonado. E o checkout? Será que realmente é um problema? O que será que eu posso fazer para melhorar isso? E é justamente pensando nessas desistências que a gente vai tentar mostrar o que o lojista pode fazer para aumentar a conversão, entendendo melhor o comprador. E para isso a gente vai trazer alguns dados interessantes, tanto de conversão por mídia, conversão de checkout, e a gente vai mostrar algumas ferramentas, não muitas, algumas ferramentas para você começar a medir, a tentar entender o que está acontecendo, por que sua loja não está vendendo. Tá bom? Então, basicamente, esse é o conteúdo do webinar. Mas para a gente começar, eu queria levantar a seguinte questão. Se você parar para pensar, não era para ser difícil vender. Bom, mas por que não era para ser difícil? Se você vê, existe o comprador, obviamente que o comprador ele quer comprar. E existe o vendedor, que obviamente quer vender. E aí, o comprador ele quer encontrar uma solução para o seu problema. Essa solução pode ser um serviço, pode ser um produto. E o vendedor ele quer ser encontrado para poder oferecer essa solução, oferecer esse serviço, oferecer esse produto. E aí, quando o comprador chega na loja virtual, ele precisa decidir se ele vai comprar ou não. E aí o vendedor ele precisa convencer ele, mostrando um bom parcelamento, as vantagens daquele produto, as especificações, mostrar bem os benefícios que ele vai ter de fazer aquela compra. E aí o comprador comprou, sai feliz. O vendedor vendeu, também sai feliz. Então esse era o mundo perfeito, não era para ter nenhum tipo de dificuldade nisso. Mas na prática não é bem assim.
E antes da gente começar a falar de alguns dados, é bom a gente alinhar para entender o que é conversão. Quando a gente fala de conversão, a primeira coisa que a gente pensa é a finalização de um pedido, né? Fez uma compra. Então isso é conversão. Não necessariamente. Conversão pode ser muito mais coisas. Existem, por exemplo, conversões de meta. Você pode ter diferentes metas que quando você vai atingindo, quer dizer que você converteu aquela meta. Vou citar 4 exemplos para vocês. Por exemplo, você pode ter uma meta de assinantes de newsletter. Qual que é a conversão? Um visitante que é desconhecido, você não sabe quem ele chegou na sua loja, e aí ele assina a sua newsletter. Então, teve uma conversão de um visitante desconhecido para um assinante de newsletter com o seu e-mail na sua base de dados. Um outro tipo de conversão é uma conversão de cadastro. Então, novamente, um visitante que você não sabe quem é, ele vai lá e se cadastra na sua loja. Ele ainda não é um cliente, porque ele ainda não comprou nenhum produto seu, mas ele já se cadastrou. Então isso também é bom porque você vai conhecendo quem são as pessoas que estão visitando a sua loja. E por fim, a que todo mundo busca, né, a mais buscada, que é a conversão de compra, que é quando um visitante ele vai lá, ele se cadastra e por fim ele compra. Então um usuário cadastrado ele se torna um comprador realmente. Mas não para por aí. Existe um outro tipo de conversão ainda, que é a conversão de pagamento. Ou seja, o comprador que finalizou a compra, ele ainda não pagou. Então, se ele finalizou com boleto, com depósito, com transferência ou algum outro tipo de forma de pagamento, ele ainda precisa pagar. Então, existe a conversão de pagamento também, ou seja, um comprador se torna um pagador. Ah, mas por que é bom a gente olhar individualmente essas metas, né? Eu não posso olhar só para a taxa de conversão de compra, aquela famosa taxa de conversão de comércio eletrônico lá do Google Analytics? Não, vou te levantar uma hipótese e você vai entender bem. Essa hipótese que eu vou levantar, ela é exagerada, mas justamente para você entender do que eu estou falando. Imagine que você fez uma propaganda em rede social e aí você conseguiu 100 visitantes para sua loja. E absurdamente todo mundo comprou. Então, 100 pessoas entraram na sua loja e 100 pessoas criaram um pedido, finalizaram um pedido. Então você tem uma taxa de conversão de compra de 100%. Só que tem um detalhe, todas compraram com boleto. E aí ninguém pagou o boleto. E aí a sua taxa de pagamento é de 0. Então a pergunta para você, será que a sua loja ela consegue se manter de pé com uma taxa de conversão de 100%, mas uma taxa de pagamento de 0? É óbvio que não. E mesmo quando você tem um pagamento, né, quando o comprador ele decide pagar, pode ser que ele desista. E nos próximos dias ele peça o dinheiro de volta e você ainda tenha que cuidar disso. Então percebeu? Para você entender a saúde da sua loja, a saúde do seu negócio, não basta você apenas olhar a conversão de compra. Você precisa atuar com diferentes metas e atuar para você conseguir atingir essas metas. E quais os principais desafios que o lojista encontra hoje? Nesse slide ou nesse webinar inteiro não daria para falar de todos os desafios. Eu vou citar 2, não necessariamente são os maiores desafios, não necessariamente são as coisas mais difíceis, mas é o que a gente vê que afeta mais lojistas. Então, o primeiro é ser encontrado. Novamente, o lojista ele chega para a gente e fala, olha, minha loja não está vendendo, tem algum problema aí. E aí quando a gente vai ver, o lojista ele não tem visita. Ninguém sabe que a loja dele existe. Então, se as pessoas não sabem que você existe, você não vai vender. Então, quais será que são os principais meios para adquirir novos compradores? Então, eu vou trazer para vocês, com base nos muitos dados que a gente tem de lojas, o que a maioria tem feito, tá? Não necessariamente é a minha recomendação ou a nossa recomendação. São simplesmente dados do que a maioria das lojas tem feito. E um outro desafio grande é convencer o cliente a comprar. Então, novamente, o cliente ele chega na sua loja, ele abre a página de produto, ele faz uma busca. O que faz ele clicar no botão comprar? O que faz ele avançar para o checkout? O que faz ele finalizar a compra? Então, muitas vezes ele precisa ser convencido dos benefícios daquele produto e serviço. Às vezes ele quer algo, mas não tem certeza. E se você mostra facilidades, formas de pagamento com desconto, um parcelamento que seja interessante, você vai ajudar ele a convencer, você convence ele a comprar. E aí depois, como eu disse, tem algumas formas de pagamento que
quando ele finaliza a compra, ele ainda não pagou. Então é importante, às vezes, você também ter uma estratégia para convencer o cliente a pagar. E aí você pode montar uma estratégia de comunicação para isso. Então, o fato é que você precisa ajudar ele a decidir tanto a comprar como a pagar. Então, falando um pouquinho de aquisição, né? Novamente, aquisição justamente porque ninguém sabe que você existe. Então, você precisa aparecer e adquirir novos clientes. Quais são os principais meios hoje usados pelas lojas? Então, novamente, não somos nós que estamos recomendando, e sim dados que a gente pegou das principais e da maioria das lojas aqui da Tray. Não dá para fugir da busca, obviamente. Então, os principais ainda são a busca orgânica, como em primeiro lugar, e logo em seguida a busca paga. Então, ele já come boa parte dessa porcentagem de investimento que é feito, né? A parte de busca orgânica, a gente, não tem como eu entrar em detalhes aqui, mas vamos resumir. Fazer um trabalho legal de SEO, talvez você vai precisar de ajuda, de uma agência para te ajudar nisso, e trabalhar em conteúdo. Então, se você fizer algo legal que atraia pessoas, que consiga atrair seu público-alvo, né, você conseguir fazer um conteúdo direcionado, atraindo o público-alvo que possa converter na sua loja, então você vai conseguir ter uma maior conversão. E também não tem como fugir da presença nas redes sociais. Esse assunto é um pouquinho mais complexo, porque cada segmento tem uma presença ou essencial ou não tão essencial. Mas, independente do seu segmento, a nossa recomendação é que você tenha uma presença nas redes sociais e que essa presença seja relevante, né? Às vezes ela não vai gerar tanta conversão, mas ela gera engajamento. Então é interessante você, se você ainda não faz isso, você começar a considerar a presença nas redes sociais. E por último, mas não menos importante, também mostra o display, que são alguns banners e propagandas que você faz em outros sites, e também o famoso e-mail, né, o e-mail marketing, assim por diante. Você também tem uma estratégia de aquisição por meio de e-mail. Mas vamos falar de algo mais interessante relacionado à aquisição. O que converte mais? Olha que interessante. Geralmente, os mais usados, eles convertem menos, justamente porque você atinge uma quantidade maior de pessoas e talvez algumas dessas pessoas, elas não necessariamente foram o público que você deveria ter atingido e a conversão acaba sendo um pouco menor. Então, a busca, tanto a orgânica quanto a paga, ela tem menos de 0,5% aí de conversão. A rede social tem uma porcentagem menor ainda e no próximo slide a gente vai explicar o motivo disso. E se você olhar, o que mais converte e o que mais dá resultado são os displays e também e-mail, né? Ou seja, é importante, o que você pode aprender desses dados? É importante você ter uma boa estratégia de e-mail. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter uma estratégia de e-mail marketing, promoções, cupons, usar e-mail para recuperação de carrinho abandonado. Você ter um cuidado também com os e-mails seu de transação, ou seja, o e-mail que o comprador recebe quando ele finaliza uma compra, os e-mails de acompanhamento de pedido, ou seja, toda a comunicação que você faz com o seu comprador, ele precisa ter a sua cara e também uma comunicação que faça sentido para o público-alvo que você quer conversar, o público-alvo que você quer atender. Então, por exemplo, não adianta eu falar da mesma maneira com os clientes de uma skate shop, né, de uma loja de skatistas, não adianta eu falar com eles da mesma maneira que eu falo com fãs de futebol. Então, para cada segmento, para cada público que eu estou atingindo, eu vou ter que conversar de uma maneira diferente. Então, não use o padrão que já está pronto de e-mails. Mude esse padrão. Então, crie uma comunicação que realmente você vai conseguir se comunicar e atrair mais o seu público. Então, continuando, falando um pouquinho agora sobre redes sociais. Quais são as principais? O foco principal, Facebook e Instagram. Então, não tem como fugir disso, né? Talvez em outros segmentos o YouTube faça um pouquinho mais de sentido, dependendo do seu público-alvo, até o Twitter faça um pouquinho de sentido, mas os principais hoje são esses dois, Facebook e Instagram. Agora, além da escolha da rede social que você vai investir, mais uma vez é importante você acompanhar. Então, não adianta nada você escolher investir no Facebook e aí você não acompanha, você não sabe se funciona, você não sabe se a comunicação que você está usando realmente está dando certo, né? Então, a nossa recomendação é respire métricas, se possível, todos os dias.
Então, quando você faz uma campanha, uma propaganda na rede social, respire essas métricas, veja o que funciona. Mude, mesmo que funcionou bem, mude para entender se não dá para melhorar ou se piorou. Mas é importante você ir tentando coisas para entender o que funciona e o que não funciona. E falando do Facebook, que é a principal, a gente já sabe, mas só para confirmar. Essas colunas aí, essas barras, elas mostram o total. Então, o acesso total é muito maior em dispositivos móveis. Então, em dispositivos móveis é 6 vezes maior o tráfego vindo do Facebook do que desktop. As pessoas elas usam a rede social muito mais no celular e assim por diante. Então, a gente já está cansado de saber disso. E também, só que, apesar de ter bastante acesso, a conversão é baixa. Então, a conversão no dispositivo móvel ela é 3 vezes menor que no desktop. Então, geralmente nos painéis de analíticas, né, de estatísticas dessas redes sociais, você também vai acabar encontrando uns números similares. Né? Você vai ver muito mais acessos em dispositivos móveis e mais conversão em desktop. Então, basicamente é isso. Isso quer dizer então que não vale a pena investir? Não tem nada a ver. Você vai continuar investindo. É importante você investir. Porque existe uma pegadinha nessa análise de origem, né, da onde o tráfego está chegando. Pode ser que realmente o comprador ele não vá finalizar a compra num dispositivo móvel, mas ele conheceu a sua marca, ele conheceu o seu produto, talvez ele ficou com o nome na cabeça. E aí quando ele chegar na casa dele, pode ser que ele procure a sua loja diretamente e aí você vai ter a conversão. Então é difícil você conseguir analisar exatamente qual foi a raiz, né, qual foi a origem do tráfego. Então, a nossa recomendação é que você faça diferentes investimentos, né, para conseguir captar novos clientes. A partir do momento que as pessoas começam a chegar na sua loja, você precisa entender quais são as principais saídas, as principais desistências. Então a gente vai falar de 2 métricas. Você vai precisar olhar a taxa de rejeição e também a porcentagem de saída. Então você vai entrar lá no seu Google Analytics, vai analisar quais são as principais páginas, os seus produtos, as suas categorias, onde tem mais desistência. Esses dados aqui são de 1 mês de análise. Então, pegando exatamente quantas lojas eu não sei, mas são milhares de lojas que a gente pegou e o padrão é esse. A maior desistência está na página de produto. Mas qual que é a causa? Pode ser inúmeras causas, e inúmeras mesmo. E isso vai variar de acordo com o segmento. Então, o que você precisa fazer? Analisar, tentar entender qual produto ele está tendo uma taxa de rejeição maior. Bom, mas por quê? Porque pode ser que um produto tenha uma conversão boa e um outro produto não tenha uma conversão tão boa. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho disso. Então, você precisa entender se as características e todas as especificações elas estão bem feitas, todas as informações do produto elas estão claras, está claro o que ele vai levar, às vezes tem algum brinde, alguma coisa que você oferece junto, está claro tudo isso que ele vai receber, o que está dentro do que você está vendendo, o que ele pode esperar receber na casa dele. Ele consegue enxergar todos os detalhes do produto, uma roupa, um calçado, um relógio, produtos menores como relógios, por exemplo, a gente quer ver os detalhes, quer ver os ponteiros. Então, se eu não tenho um zoom, eu não consigo ver isso. Então, é importante que a gente consiga entender, principalmente dependendo do segmento que você atua, o que está funcionando e o que não está funcionando ali na página de produto. Cálculo de frete, como que está... Se você tem um cálculo de frete ali, será que eles estão calculando o frete, viu que está muito caro e sai? Então você precisa entender isso. Se você não entender o que está causando essa desistência, você não vai conseguir atuar em cima disso. A segunda página que os compradores mais desistem, então é a página de categoria. Então é importante você também entender se o nome da categoria está fazendo sentido, ou se os produtos que estão dentro daquela categoria realmente estão na categoria certa. Porque uma taxa de rejeição, para a gente entender a taxa de rejeição, é mais ou menos assim. Se você fosse falar com alguma pessoa e quando você chegasse perto, a pessoa virasse as costas e saísse andando. Então, você nem conseguiu falar para ela. Ela simplesmente deu as costas para você e saiu. Basicamente é isso que acontece na loja virtual. Ele acessou a página de categoria, acessou a página de produto e não clicou em nada, não tentou entender o que
sendo mostrado ali e saiu. Então, por que essa taxa de rejeição? Então, você precisa entender isso. E as outras duas, que tem mais rejeição, também a página de carrinho e a página inicial da loja. Outra métrica importante, a porcentagem de saída. Então, para a gente fazer a comparação, a porcentagem de saída, fazendo a analogia que a gente fez de uma conversa, você foi conversar com uma pessoa, ela até conversou um pouquinho com você, mas falou assim, olha, não gostei, uma outra hora eu volto. É basicamente isso. Então, as pessoas elas navegam no seu site, acessam um produto ali, uma categoria aqui, dão uma olhadinha, navegam, mas acabam saindo. Então, a maioria também sai na página de produto. A home também ela tem uma porcentagem alta de saída. E, novamente, categoria e carrinho. Então, essas 4 páginas, elas são essenciais para a sua loja. E você precisa entender o que está acontecendo para essas pessoas saírem nessas páginas. Um detalhe, a página de categoria, por exemplo, quando ela tem filtro, sabe aquele filtro que geralmente a gente consegue escolher a marca ou a faixa de preço, os tamanhos, aquele filtro de características, quando ela tem esse filtro, a taxa de saída é 6 vezes menor. Então, lojas com filtro, consequentemente, os usuários, os compradores conseguem encontrar mais. E aí, a porcentagem de saída é menor. Isso também vale para a busca. Então, você ter uma ferramenta de busca que realmente funcione, vai te ajudar a converter mais, vai diminuir essa taxa de rejeição, vai diminuir essa porcentagem de saída. O que você precisa entender é o seguinte, é inaceitável o cliente entrar na sua loja, fazer uma busca e não encontrar nada que ele procura. Então, você precisa mostrar alguma coisa para ele. Você precisa mostrar alguma coisa que interesse ele. Então, invista em ferramentas de busca. Você pode conversar com o pessoal do comercial, o pessoal de atendimento, para você entender melhor como que você pode começar a usar essas ferramentas de busca. Outra coisa extremamente importante, layout e preço do produto. Isso aqui foi até uma dica que eu peguei com um dos nossos gerentes aqui, com o Alvino, e é uma dica que a gente dá para a maioria das lojas. Né? Então, pegue o layout da sua loja e faça a seguinte pergunta. Abra o layout da sua loja de um lado e abra os seus concorrentes do outro. E faça uma análise honesta. Será que o meu layout é melhor que os meus concorrentes? E seja sincero. Tenta executar as mesmas ações na sua loja e as mesmas ações no seu concorrente. Qual foi a melhor experiência? Então, seja honesto. Entenda se o seu layout é bom ou não. E, se não for, faça o investimento em cima disso. E outra coisa é o preço. Infelizmente, se você não tiver um preço competitivo, esquece. Você pode conseguir gerar muito tráfego para sua loja, você vai ter muitas visitas, mas os compradores eles não vão avançar. Eles não vão colocar o produto no carrinho, eles não vão avançar para o checkout. Então, fica a dica para você pensar agora. Como que está meu layout e como que está o meu preço perante os meus concorrentes. Avançando um pouquinho mais, falando de carrinho, há alguns dados que assustam um pouco a gente. Né? Então, 11% das pessoas que chegam no carrinho saem. Então, eles não avançam. É um número bem alto. Né? Então, quer dizer que se você teve 100 visitas num dia, 11 dessas visitas vão embora no carrinho. Fora as outras muitas que já foram embora na página de produto, já foram embora na categoria. E aí, quando chega no carrinho, se interessou pelo produto, alguma coisa fez elas desistirem. Né? A média aqui de desistência é em torno de 2% e 34%. Ou seja, tem lojas que conseguem fazer um trabalho legal no carrinho e tem uma desistência bem baixa, em torno de 2%. Já outras não conseguem fazer um trabalho legal no carrinho e tem uma desistência de 34%. Então, 1 a cada 3 pessoas que colocam o produto no carrinho saem. Você precisa também entender o que está acontecendo. Mais um número assustador, apenas 1,5% vão para o checkout. Então, de todo aquele investimento que você fez em aquisição de clientes, de gerar tráfego, de propaganda que você fez, se 100 pessoas chegaram, menos de 2 pessoas, ou seja, 1 pessoa vai chegar no processo de checkout realmente. E, por fim, apenas 0,75% finalizam o pedido. Então, novamente, o exemplo, se você tem 100 visitas, isso quer dizer que ninguém vai comprar na sua loja.
Você precisa de mais. Você precisa de 200 visitas para talvez umas 2 ou 1 pessoa comprar na sua loja. Então, vocês perceberam a importância de gerar visitas, só que conseguindo atingir o público-alvo necessário? Então, isso que vai fazer a sua taxa de conversão ser boa ou ter uma taxa de conversão muito baixa ou até mesmo zerada. E outro dado assustador, já é um dado de mercado e não aqui das nossas lojas, é que a taxa de abandono de carrinho é de 83% no Brasil. Então, 83% dos compradores que adicionam produtos no carrinho, eles saem. E aí também podem ser inúmeros motivos, né? Eu vou mostrar 2 carrinhos para vocês, e aí vocês pensam um pouquinho aí, enquanto eu mostro, se vocês acham quais são os problemas que vocês enxergam, né? Talvez vocês encontrem até problemas maiores do que os que eu levantei aqui, né? Então, se você olhar esse carrinho, você vai ver que ele tem alguns botões ali de cálculo de frete, o avançar, e talvez você ache um pouco estranho, né? O cálculo de frete ali, ele parece que está meio apagado, né? Parece que está desabilitado. Talvez o usuário teria dificuldade de calcular o frete, é uma hipótese. O avançar também, eu quase não consigo enxergar o texto, nem sei para que serve aquilo, então está bem confuso isso, parece que não funciona. E aí, se eu olho um outro carrinho, agora parece que está um pouquinho melhor. Então, até lá em cima já tem um design um pouquinho mais trabalhado, né, com ícones de cada etapa. Aí eu tenho os produtos do carrinho. Se vocês perceberem, tem 2 botões de finalização, né, um no topo e um lá no rodapé embaixo. Parece que tem um pouquinho mais de alinhamento, o design um pouquinho mais clean. Então, o que vocês acham que funciona mais? Qual carrinho vocês acham que converte mais? Esse primeiro aqui, que parece que as coisas estão um pouquinho mais apagadas, meio desalinhadas, ou esse aqui, que parece que está mais claro, com botões mais chamativos? Aí que entra a pegadinha. Esse primeiro carrinho, que parece todo desalinhado, ele tem uma taxa de rejeição baixa, perto de outras lojas. Apenas 7% rejeitam o carrinho. E apenas 6% saem da loja nessa página. Ou seja, elas avançam, ou então elas voltam para comprar mais. Elas não desistem no carrinho. E essa loja tem uma taxa de conversão acima de 4%, que é uma taxa muito alta. Então esse carrinho que parece ser ruim, ele funciona. E esse carrinho que parece ser bom, tem uma taxa de rejeição de 25%. Tem uma porcentagem de saída de mais de 22%. E a taxa de conversão dessa loja é menos de 1%. Ou seja, esquece tudo que você sabe sobre design, sobre layout, e o meu conselho para vocês é esse. Não tente adivinhar quais problemas os compradores estão enfrentando. Não tente adivinhar. Você pode chutar 1001 coisas. Você pode definir que o problema é que o frete está muito caro. Você pode definir que é problema de usabilidade, que o layout está ruim. Você pode pensar em um monte de coisa. Qual que é o problema de você definir essas coisas? É que, com base nessas definições, você vai gerar ação. Então, se você definir que o problema é o layout, aí você vai gastar alguns milhares de reais para fazer um novo layout, e aí você vai continuar sem converter. Então, em vez de definir o que você acha que está acontecendo, você está tentando adivinhar os problemas que os compradores estão enfrentando, descubra o que está acontecendo. Ah, mas tem como descobrir? É claro que tem como descobrir. Então, você precisa, como eu disse lá atrás, respire métricas. Entenda aonde estão os problemas. E depois eu vou citar algumas ferramentas que você pode usar ou algumas ajudas que você pode ter para descobrir o que realmente está acontecendo e não investir um caminhão de dinheiro sem saber se aquilo vai funcionar ou não. Outro conselho que eu dou para vocês, teste o que funciona e o que não funciona. Então, eu vou levantar algumas provocações aqui de o que a maioria das lojas fazem e que não necessariamente dão um bom resultado. Então, eu vou deixar aberto para vocês definirem se vocês acham que funciona ou não. Então, o primeiro levantamento que eu vou fazer é, na página de carrinho, eu preciso mesmo ter um cálculo de frete obrigatório? Ah, mas é importante o cara calcular o frete para ele saber o custo. Concordo. Mas precisa ser obrigatório, sendo que ele pode calcular no checkout? Então, será que a decisão de calcular o frete na página de carrinho ou no checkout, será que essa definição não deve ser do comprador, ao invés de o lojista definir se o comprador aonde ele vai querer?
você vai ter os dois tipos. Você vai ter compradores que vão calcular o frete no carrinho e você vai ter compradores que vão calcular o frete no checkout. Deixa ele escolher. A vantagem de calcular no checkout é que para ele chegar lá, ele já teve que colocar o e-mail dele. Então, você já sabe, se o comprador desistir da compra, você já sabe quem ele é. Agora, se ele calcular o frete antes, fica um pouquinho mais difícil de descobrir quem ele é. Outra provocação. Será que o cupom de desconto é melhor no carrinho ou no checkout? Faça o teste. Então, novamente, se o cliente estiver procurando um desconto, quem não gosta de desconto, né? E ele tenta, talvez ele tenha um e-mail antigo lá de cupom, aí tentou usar o cupom, não conseguiu. Já estava expirado o cupom dele, e aí ele desiste da compra. Quem que ele é? Você também não sabe, ele não colocou o e-mail dele. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Justamente deixar o cupom de desconto habilitado no checkout, não no carrinho. Então, a nossa recomendação é que você faça isso. Um outro dado assustador também é que 80% dos carrinhos abandonados, eles não são identificados. Então, novamente, o que você tem feito para tentar recuperar esses carrinhos? O que você tem feito, até testes AB ou alguma coisa que você consiga comparar o que funciona e o que não funciona no carrinho? Geralmente quem chega no carrinho é alguém que quer comprar. Então tente entender o que está acontecendo e monte uma estratégia para você conseguir recuperar esses carrinhos abandonados. Então a gente já falou um pouquinho sobre as principais desistências na loja, falamos um pouquinho do carrinho e agora sim a gente vai falar de checkout, né? Então a maioria acha que o problema está no checkout. Então eu vou tentar mostrar alguns dados para vocês e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Um dado de mercado, não são números da Tray isso, é um dado de mercado. 25% das pessoas que chegam no checkout, elas não finalizam a compra. Ou seja, se 4 pessoas chegam no checkout, só uma vai realmente comprar. Então, a perda ela é bem grande aí. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. O Easy Checkout ele tem uma conversão o dobro do mercado. Então, em média, metade dos que chegam no checkout convertem. E algumas lojas que conseguem ter um checkout um pouquinho mais otimizado, chegam a uma conversão de 75%. Então, o número inverte com o mercado. Em vez de apenas 1 a cada 4 comprarem, apenas 1 a cada 4 desistem no Easy Checkout. Então, você tem um checkout muito bom na sua loja. Bom, mas por que essa variação, né? Por que existem lojas que convertem, às vezes, 50% no checkout e algumas lojas convertem 75% no checkout? O que muda de uma loja para outra? Daqui a pouco a gente vai falar disso, então fica pensando um pouquinho nisso. Resumindo, o que o checkout deve ser? Fazendo uma comparação simples com futebol, ele deveria ser aquele atacante que não perde gol. Então, o time todo trabalha para a bola chegar no atacante e aí ele vai lá e chuta para fora, ou ele vai lá e chuta na trave, ou ele vai lá e chuta em cima do goleiro. Então, não adianta nada você ter todo aquele trabalho de fazer a bola chegar até o atacante e ele não finaliza, ele não consegue converter. O checkout ele é assim, ele tem que ser aquele atacante que não perde gol. E aí a gente vai dar algumas dicas em cada ponto, aonde você pode atuar, ou o que você pode fazer, ou até mesmo não fazer, para não ser esse atacante que perde gol. Então, lembrando, o que é o checkout? O checkout ele começa depois do carrinho. Então, você coloca os produtos no carrinho, e aí quando você avança, aí você cai no checkout. Primeira etapa do checkout, se identificar. Então, é lá que você coloca seu e-mail, ou você escolhe entrar pelo Facebook e assim por diante. Depois disso, você vai colocar os seus dados pessoais. Documento, telefone e assim por diante. Aí você vai colocar seu endereço. Por fim, o comprador vai escolher a forma de envio que ele quer e escolher a forma de pagamento e, por fim, finalizar. Não é um processo muito rápido, né? Existem vários dados que você precisa fornecer. Existem algumas decisões que você precisa tomar. Aqui, no caso, eu estou falando do comprador, né? Então, o comprador precisa colocar vários dados, o comprador precisa tomar várias decisões. E isso pode parecer burocrático. Então, quando você pensa num checkout, ele não pode ser várias páginas. Ou seja, aquele processo burocrático que você vai indo de uma página para outra, recarregando, salvando, até chegar lá na frente e aí você finalizar a compra. Bom, surgiu então o famoso One Step Checkout. Então esse foi a grande solução para resolver os problemas de conversão de checkout, né? E realmente, se você
parar para pensar, o One Step Checkout ele resolveu vários problemas. Mas eu vou fazer outra provocação para vocês. O One Step Checkout é tão bom quanto parece? E aí eu vou levantar algumas coisas. Que problemas que ele resolve? Ele resolveu algumas burocracias nas etapas de cadastro. Então, novamente, antigamente a gente pedia tudo quanto é dados no checkout antigo. Então, coisas que nem são tão necessárias assim para comprar, já pedia. E aí ficava meio custoso, e aí o cliente avançava, e aí recarregava toda a página, e podia ter alguma lentidão. Definitivamente em dispositivos móveis não funcionava. E aí o One Step Checkout ele veio resolver isso, porque aí você usa menos campos, você tem uma usabilidade bem melhor, porque você não precisa avançar de uma página para outra. Então a gente viu que o One Step Checkout ele tem vários pontos positivos, mas tem alguns probleminhas. Por exemplo, imagine você chegar numa loja e você decide comprar, escolhe o produto, e aí o vendedor chega para você e faz um monte de pergunta de uma vez. Né? Olha, quais são os seus dados? Me passa seu e-mail, seu telefone, como que você quer entregar? Você quer que a gente leve para você ou você vai levar agora? Como que você vai pagar? Vai ser dinheiro? Vai ser cartão? Você vai pagar? Você vai parcelar? Não vai? Você tem alguma observação para fazer? Então, se você perguntar tudo de uma vez, você vai travar o comprador. Ele vai ficar sem saber o que falar. Então, geralmente, você precisa perguntar uma coisa de cada vez. Peça aos poucos. Então, essa é justamente o que a gente precisa pensar relacionado ao One Step Checkout. E é isso, inclusive, um desafio que nós aqui na Trace estamos tentando resolver. Como tornar o One Step Checkout não ser esse monte de pergunta de uma vez. Né? Então, essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, a gente acha que o comprador ele vai preencher o que está primeiro na esquerda e vai indo para a direita até chegar lá no final e clicar em finalizar. Só que ele não é assim. Não adianta, ele é totalmente imprevisível. O comprador ele preenche um campo ali na esquerda e vai lá para o final preencher um outro campo, nada a ver. E aí ele volta para preencher o outro e aí ele tenta selecionar uma coisa que ainda não está habilitada, porque ele tinha que ter preenchido o campo anterior. Perceberam? Então, o comprador ele é totalmente imprevisível. Se você der muita coisa para ele decidir, ele vai travar. E aí ele vai usar o lado do cérebro que está mais relacionado à razão. Por quê? Porque quanto mais coisa você pergunta, quanto mais campos você pede para ele, mais ele vai usar o lado da razão, mais ele vai ter que pensar, mais ele vai ter que decidir. Logo, ele vai perder aquele impulso da emoção, ele vai perder o impulso da compra. Consequentemente, você vai ter maior desistência. Então, a partir de agora, a gente vai citar alguns pontos que contribuem para a desistência ou contribuem para a conversão e a gente vai dar também algumas recomendações do que tem funcionado para a maioria das lojas. Primeiro passo do checkout, identificação. Aqui não tem muito segredo. Então, o comprador geralmente ele tem 3 opções. Ele tem a opção de se identificar por e-mail, CPF ou CNPJ. Então, percebam que aqui a gente só pede o e-mail e aí é uma decisão só que ele precisa tomar, colocar o e-mail e continuar. E aí a gente já descobre se ele tem conta, se ele não tem, e aí a gente monta a continuidade do checkout com base nisso. Ele também pode decidir usar o Facebook ou usar a outra opção, que é a carteira eletrônica, o MasterPass. Bom, como que estão os dados aqui? O que os compradores mais usam? Disparado, o que eles mais usam é login por e-mail, CPF ou CNPJ. Disparado, mais de 93% escolhem isso. Em algumas lojas, dependendo do público, o Facebook tem uma porcentagem maior. Mas como eu comentei com vocês, a gente está analisando dados um pouquinho mais macros. Então, o que funciona e o que não funciona na maioria das lojas. Mas, ainda assim, 6%, isso vai variar. Algumas lojas chegam a ter 30%, 20% de login com Facebook. É muito relevante você ter isso na sua loja. Um outro detalhe é o MasterPass. Apesar de ele ter uma porcentagem bem baixa, isso está mudando aos poucos. O que a gente recomenda para vocês? Habilitem o MasterPass na loja de vocês e meçam os resultados. Então nós disparamos um evento no Google Analytics. Sempre que um comprador ele clica num botão nesse botão aqui, né, do MasterPass, sempre que ele clica nesse botão, a gente dispara um evento. E sempre que ele finaliza um
sempre que ele finaliza o login pelo MasterPass, a gente também dispara o evento. E aí você consegue entender quantos começam o login com o MasterPass e conseguem concluir. Então a nossa recomendação é essa: habilite o MasterPass e meça se isso funciona. Ah, mas por que eu deveria habilitar o MasterPass? Porque tem muitas vantagens. Por exemplo, se um comprador ele decide se logar com o MasterPass e ele já tem tudo cadastrado lá, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que lá na conta dele do MasterPass ele vai ter todos os dados pessoais, todos os dados de endereço, inclusive mais de um endereço que ele pode escolher qual usar, e todos os cartões de crédito, débito e assim por diante dele. E não só da Mastercard, de outras bandeiras também. Então, já tem tudo lá. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, mesmo que o comprador ele nunca tenha se cadastrado na sua loja, ele ainda não tem uma conta na sua loja, a partir do momento que ele se cadastra com o MasterPass, ele já vai avançar para o checkout com todos os dados preenchidos. A única coisa que ele vai precisar fazer é colocar o código de segurança, se for uma compra com cartão de crédito, e escolher o parcelamento e finalizar. Só isso. Então, a vantagem é grande. O problema dessas carteiras eletrônicas é que elas ainda não estão populares. Elas não se popularizaram. Então, existe uma educação a ser feita ainda com o comprador. Existe uma confiança que precisa ser ganha. Mas nada impede de as lojas já irem ativando isso e tentarem converter mais usando o MasterPass. Então, a nossa recomendação é que você tente. Falando ainda da identificação, e-mail e CPF são os principais, até porque CNPJ, nem todas as lojas vendem para pessoa jurídica, então nem todos usam isso, nem todos usam essa opção. Mas é importante entender que muitos compradores eles preferem se autenticar com o CPF do que com e-mail. Então esse é um dado bem interessante, né? Porque e-mail geralmente a gente muda de acordo com o tempo, né? Mas o CPF não. Então o CPF a gente tem um só e fica mais fácil da gente se autenticar com ele. Avançando mais um pouquinho, falando sobre dados pessoais, esse é um formulário que parece ser um pouquinho exagerado, mas a gente pega algumas lojas que infelizmente criam vários campos obrigatórios. Existem algumas ferramentas na Tray para você capturar algumas características, algumas informações adicionais de clientes. E, infelizmente, algumas lojas usam mal essa ferramenta. Criam muitas opções obrigatórias e aí o cliente precisa preencher um caminhão de dados. E aí, quando você começa a olhar para a taxa de rejeição, você pode assustar. Porque eu peguei uma loja que tem todos esses campos e aí a taxa de rejeição dela era de 0%. Aí eu pensei, opa, então não tem problema colocar um monte de campo. Aí fui olhar a porcentagem de saída, também estava baixa, estava perto de 0%, estava 0 ponto alguma coisa. Então as pessoas não desistem, mesmo com muitos campos. Então isso quer dizer que eu posso colocar quantos campos eu quiser? Não necessariamente. Quando você olha para o mobile, aí o problema começa. Por mais que no desktop as pessoas sejam um pouquinho mais pacientes e consigam preencher um pouquinho mais, no mobile você paga o preço. E aí a porcentagem de rejeição está lá em cima, a porcentagem de saída vai lá em cima. Lembre-se do seguinte, o usuário, o comprador, ele é extremamente impaciente quando ele está usando dispositivos móveis. Então não crie um monte de campos para ele preencher. Se você precisa do sexo do cliente, da data de nascimento, como conheceu a loja, que é um campo que alguns lojistas colocam como obrigatório, monte uma estratégia para conseguir isso depois, não na hora do checkout. Até porque o cliente não vai nem se cadastrar. Então, tudo isso que você perguntou para ele, você não vai ter nada, porque ele desistiu. Então, primeiro, deixa ele converter, deixa ele fazer a primeira compra. E aí você já vai ter o e-mail dele, vai ter o telefone dele, e aí você pode pensar em alguma outra estratégia para ele preencher o cadastro completo dele. Aí você, sei lá, dá um cupom de desconto para uma próxima compra, se ele preencher o cadastro, pense em alguma coisa. Mas, pelo amor de Deus, não peça esses dados no checkout. O checkout é feito para finalizar uma compra, não para preencher os dados pessoais de tudo que você imagine que seja necessário para ele. Então, recomendações: mantenha o cadastro o mais simples possível e planeja uma estratégia para depois, para você conseguir esses dados. Quando a gente avança para o endereço de entrega, aqui as desistências são raras. Então, o Easy Checkout ele é bem otimizado para conseguir pegar os dados de endereço. Então, a taxa de rejeição e a porcentagem de saída ela é bem baixa. A nossa recomendação é que você tente manter essa taxa abaixo de 1%,
porque não tem por que o cliente desistir aqui. Se ele avançou, o que pode motivar ele a desistir, ou um problema de performance, alguma comunicação com os correios, alguma coisa que está lenta. Tirando isso, não crie nada, por exemplo, uma opção que você pode obrigar o comprador a informar um destinatário. Então, pode ser que isso atrapalhe a conversão. Então, meça se o que realmente, quando você ativa essa opção obrigatória, se isso vai atrapalhar ou não a porcentagem de saída e a taxa de rejeição dessa página. Indo um pouquinho mais para frente, algo bastante importante é a forma de envio. A porcentagem de saída aqui, ela varia entre 0% e 17%. Então, tem lojas que conseguem criar formas de envio com um bom prazo de entrega, com um valor interessante, e aí acaba tendo uma porcentagem de saída bem baixa. Mas tem lojas que acabam tendo uma porcentagem de saída um pouquinho mais alta. Então, o que você pode tentar fazer é manter essa porcentagem de saída das formas de envio abaixo de 2%. Então você entra lá no seu Google Analytics, vai lá em Checkout, escolha frete e vê qual é a porcentagem de saída dessa página. Ainda falando de forma de envio, os principais problemas. Prazo de entrega muito alto é um problema enorme. Só para vocês terem uma ideia, aqui, essas formas de envio que estão aqui, essa loja ela fez uma promoção de frete grátis para todo o Brasil. E por incrível que pareça, ela tem uma taxa de rejeição enorme. E aí, como que você pensa? Bom, mas por que será que uma loja que tem frete grátis para todo o Brasil tem uma porcentagem de saída alta na escolha de forma de envio? Prazo de entrega. Então, se o prazo de entrega é muito alto, eles vão desistir, eles vão procurar uma loja que tenha uma entrega mais rápida. Então, acima de 10 dias, aumenta muito a desistência. Então, tente entregar o mais rápido possível. Aí eu deixo duas recomendações para vocês. Existe uma opção de você selecionar automaticamente uma forma de envio mais barata ou uma forma de envio mais rápida. Uma opção lá no painel da loja. Então, se você escolhe que a forma de envio mais barata ela vai ser escolhida, nesse caso, por padrão, já vai vir o frete grátis escolhido. Então, o cliente coloca os dados de endereço dele, quando cair nessa tela de formas de envio, já vai estar escolhido o frete grátis e ele vai avançar para a forma de pagamento. Pronto. Agora, se você vê que a maioria dos seus compradores preferem um prazo de entrega mais curto e até preferem pagar mais por isso, então você pode escolher uma forma de envio mais rápida. E aí, nesse caso, o Sedex, nesse cenário que a gente levantou, que tem uma entrega de até 2 dias, aí sim, nesse caso, ele viria selecionado por padrão. Então, escolha uma dessas opções, para já vir pré-selecionado uma forma de envio. Uma outra coisa extremamente importante, tem uma estratégia de cupom de desconto bem definida. Então, a gente fez o cupom de desconto no checkout e a gente aprendeu bastante em como os lojistas têm usado essa estratégia. A principal que eu vi, um cupom de primeira compra. Então, eles fazem uma estratégia, um banner na loja, com cupom para todo mundo. Então, na primeira compra, todo mundo compra com cupom, com desconto, e aí você define o desconto que você vai ter. Uma outra estratégia, um cupom de recompra. Então, numa segunda compra, você tentar fidelizar o cliente, então você vai dando cupom para ele também para uma segunda compra, e aí ele vai pegando confiança de continuar comprando na sua loja. Uma outra estratégia que você pode usar com cupom de descontos, troca e devoluções. Então, às vezes tem uma troca de um produto, você pode usar na sua estratégia justamente dar um cupom de troca para o cliente ir lá e escolher um outro produto e assim por diante. Recuperar carrinhos abandonados. Então você também pode usar cupons de desconto para recuperar carrinhos abandonados. Existem outras ferramentas que você pode usar para isso, junto com o cupom de desconto. E também, se você identifica que a maioria das desistências da sua loja elas estão relacionadas a valor do frete, e o frete está muito caro, e assim por diante, você pode fazer um cupom dando frete grátis, ou fazer um cupom dando desconto no frete. O importante tem uma estratégia bem definida para utilizar cupons de desconto. Por quê? Algumas lojas elas conseguem aumentar em até 60% o ticket médio, justamente porque todo mundo gosta de comprar com desconto. E aí, quando a gente sabe que está tendo desconto, a gente acaba comprando um pouquinho mais.
está na promoção, estou ganhando um desconto, vou comprar um pouquinho mais. Defina um objetivo. O que você quer? Você quer aumentar a quantidade de produtos vendidos? Você quer ter um volume maior de vendas? Você quer ter um ticket médio maior? Pode ser até que o seu objetivo, quando você usa cupons, você não vai ter um ganho agora, mas a longo prazo você vai ter um ganho de receita, você vai ter uma fidelização melhor de clientes. E também falando de forma de pagamento, aqui infelizmente é onde está a maior porcentagem de saída. Existem vários problemas, mas eu vou levantar só um aqui. Tome cuidado com parcelamento com juros. Existem lojas que têm uma porcentagem baixíssima de saída na forma de pagamento e tem lojas com uma porcentagem altíssima. Por quê? Porque o brasileiro ele precisa parcelar. E aí tem lojas que quando você divide em 2 vezes, já começa os juros. Então, obviamente que vou ter uma desistência muito alta. Então, tome cuidado com parcelamento com juros. Tente negociar taxas, tente montar alguma estratégia de margem, alguma coisa. Pense em alguma coisa para você não precisar usar tantos juros assim. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o que você pode fazer? Primeiro, é entender quais páginas têm uma maior desistência. Então, você vai acessar seu Google Analytics e entender aonde está a taxa de rejeição maior e onde está a porcentagem de saída maior. Quais páginas têm isso? Você vai precisar de um investimento em acompanhar métricas de aquisição de clientes. Então, tenta entender o que funciona melhor para você, redes sociais, busca orgânica, busca paga, e invista nisso. Infelizmente, sem investir, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Defina uma boa estratégia de comunicação, tanto por e-mail, por WhatsApp, por chat. Então, essa estratégia você vai usar tanto para carrinhos abandonados, promoções. Às vezes, no chat, por exemplo, você pode até ajudar um cliente a finalizar uma compra ou oferecer um cupom de desconto ali na hora para ele, só para ele. Então, você pode usar várias estratégias. E também estratégia de promoções e cupons de desconto. E, por último, não tente sozinho. Então, conte com parceiros. Conte com pessoas que entendem de conversão, agências de marketing, pessoas especializadas nisso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Participe de grupos de Facebook, participe de grupos de WhatsApp, pergunte para outros lojistas como eles fizeram para crescer. Então, não tente fazer tudo isso sozinho, porque você talvez vai se cansar, não vai conseguir ter bons resultados, vai achar que o problema está em algum lugar onde não é o problema. Então, ouça outras pessoas para te ajudar nisso aí. E rapidinho para a gente encerrar, mais 2 minutos só. 3 ferramentas. Habilite o Google Analytics, mas com o e-commerce avançado. Então, muitas lojas usam o Google Analytics sem o plugin de e-commerce avançado ativo. Como que eu vou fazer isso? Entra lá na central de atendimento, procura por Google Analytics, vai ter um artigo falando como configurar o Google Analytics e um outro artigo falando como configurar esse funil de vendas que vocês estão vendo aí. Aí você consegue entender onde está a desistência em cada etapa do checkout. Então é muito interessante você ter isso na sua loja. Uma outra ferramenta, o relatório de page views e conversão. Aqui você vai entrar lá no painel de administração da sua loja, entrar em marketing, relatórios, relatório de page views e conversão. Você vai ter tanto conversão por dia quanto por conversão por mês. E aí você consegue analisar quando você vende mais, quando você vende menos, se em algum momento essa conversão caiu. E você pode até cruzar esses dados lá com os seus dados do Google Analytics. E um outro relatório legal que tem aqui no seu painel da loja da Tray é o relatório, lá em marketing também, marketing relatórios, relatório de produtos visitados e relatório de categorias visitadas. Então você consegue ver quantas pessoas viram um produto e quantas pessoas compraram um produto. E aí você consegue comparar qual produto tem uma boa taxa de conversão e qual produto não converte. Por exemplo, o último produto aí dessa lista, o produto 9 lá embaixo, tem uma taxa de conversão de mais de 8%. Então, das 49 visualizações que ele teve 4 pedidos. Só que o produto 7, ele teve 87 visualizações e ninguém comprou ele. Então você precisa entender o porquê que esses produtos não estão vendendo. Uma outra coisa que a gente faz muito aqui na Tray é monitorar a experiência do usuário. Então existem algumas ferramentas que você consegue ver o comportamento de compra. Então ele grava um vídeo do visitante
e você consegue entender, além daqueles dados frios, analisar de uma maneira um pouco mais quente o que realmente está fazendo o usuário desistir e em que momento que ele está desistindo. E para encerrar, lembre-se que o comprador ele é extremamente impaciente, principalmente no mobile. Ele age por impulso, então a gente não pode atrapalhar, colocar um monte de coisa para ele responder, colocar um monte de coisa para ele preencher. Ele não se comporta da maneira que a gente acha que ele vai se comportar, então a gente precisa se adaptar. Ele é imprevisível, então esteja pronto para reagir a essas situações inesperadas. E por fim, pense nos detalhes também. Às vezes, pequenos detalhes como uma cor, um texto, uma frase diferente fazem a diferença. Então, basicamente era isso que a gente queria trazer para vocês. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês e agora a gente vai liberar para perguntas. E o Vinícius está aqui com a gente e vai passar algumas perguntas que vocês fizeram. H. Cunha, vocês têm algum treinamento para métricas? H. Cunha, por enquanto a gente não tem, mas vamos pensar nisso e se realmente for algo que mais lojistas precisam, a gente vai bolar um conteúdo legal para ajudar vocês a converter mais, a entender melhor as métricas. Viva Saudável, o que é teste AB? Teste AB é quando você compara duas coisas e tenta entender o que funciona melhor. Vou dar um exemplo bem simples. O que converte mais, um botão verde ou um botão laranja? Não sei, faz um teste AB. Então você define que, sei lá, 50% dos usuários vão ver um botão verde e 50% dos usuários vão ver um botão laranja. Qual converteu mais? Isso é um teste AB de conversão. O Analytics tem uma ferramenta chamada Optimize, que te ajuda a fazer testes AB. Então você pode procurar um pouquinho mais, investe mais nisso e entender melhor como funciona o Analytics, que você vai ter muitas ferramentas para ajudar a fazer essa análise de conversão. Pretendo montar uma loja virtual, quais são os primeiros passos, os endereços que já tenho na internet? Orlando Pascoal. Rapaz, uma dica simples, hein? O Vinícius já deu a dica aqui para mim. Escola de e-commerce. Acessa escoladeecommerce.com.br. Oi? Orlando. Acessa escoladeecommerce.com.br. Você vai ter muitas dicas de como começar. Não é fácil, mas você tem ajuda. Então, acessa lá que você vai conseguir. Não desista no começo, hein? Essa é a dica que eu dou. Não desista no começo. Tenho aqui como contato. Como consigo consultar no Analytics as páginas de existência de compra? Você vai entrar no seu Analytics, na lateral esquerda, você vai ter a parte de aquisição, você vai ter a parte de público. Eu não estou com ele aberto aqui, se eu não estiver enganado, embaixo você vai ter a parte de comportamento. Dentro dessa parte de comportamento, você vai ter um outro link chamado conteúdo. E nesse conteúdo você vai ter a lista de todas as páginas da sua loja. Então vai ter todos os produtos, todas as categorias, as buscas que foram feitas, as páginas de checkout. Então lá nesse link você vai conseguir ver taxa de rejeição, porcentagem de saída. Você vai ver quais são as páginas de entrada, ou seja, quando eles chegam na sua loja, aonde que eles entram e por onde eles saem. Então, nessa parte de comportamento, você vai conseguir enxergar isso. Contato, mais uma vez. Para emissão de nota fiscal, basta o CPF do cliente? Rapaz, boa pergunta, viu? Posso procurar isso para você. Eu não estou tão ligado aqui na parte de pagamento, essa parte de emissão de nota fiscal, mas a gente pode ver com o pessoal aqui que entende mais dessa parte. Tem bastante gente que entende disso aqui. Aí depois a gente responde aí para vocês mesmo, até no chat aí. Ou se alguém da Tray estiver vendo e quiser responder no chat, tem bastante gente acompanhando aqui da Tray, pode responder isso aí para o nosso amigo aí. O valor do frete também influencia na decisão de compra? Ana Cláudia. Influencia. Duas coisas que influenciam. O valor do frete e também o prazo de entrega. Então, se está muito caro, por exemplo, às vezes pode acontecer uma situação que o frete fica mais caro que o valor do produto. Então, ou isso vai incentivar o cara a comprar mais produtos, né? E aí ele vai juntar vários produtos para
para o frete compensar, ou ele vai desistir. E se o prazo de entrega ele é muito alto, como eu comentei, passou de 10 dias, aumenta muito a desistência na escolha de frete. Então, é bom montar uma estratégia. Não é fácil, principalmente para lojas que estão começando, montar uma estratégia de entrega rápida. Não é fácil, mas pergunte até para outros lojistas que você conhece. Como eu já comentei, grupos de WhatsApp, no próprio Facebook, entenda o que eles fizeram para conseguir entregar mais rápido no começo. Aí depois que você tem mais tempo e até mais volume de vendas, mais dinheiro para investir, você vai conseguir fazer contratos diferenciados até com transportadoras e aí você vai ter um prazo de entrega um pouquinho menor. Então é um desafio, mas essas duas coisas influenciam sim, Ana Cláudia. Tanto o valor do frete quanto o prazo de entrega. Apenas agradecendo aí. Valeu, Daniel, por responder. Somente o CPF ou o CNPJ para emitir nota fiscal. Aí, Dani, obrigado, hein? Tá respondido aí a dúvida do nosso amigo. Contato, mais uma vez. Quais os grupos de conversão, lojistas e parceiros vocês indicam? É maldade eu falar disso, né? Porque eu vou ser injusto com alguém. Mas eu recomendo vocês olharem lá tem no site a parte de parcerias, né? Então entrem lá no site a parte de parceiros, procurem referências até de outros lojistas que já contrataram o serviço deles. Tem vários bons. Então, tem grupo do Facebook de lojistas Tray. No próprio grupo dos lojistas da Tray, o Vinícius comentou aqui. No WhatsApp também, os grupos de WhatsApp eu estou neles e tem bastante indicação também de parceiros. Então eu não vou falar de nenhum, porque eu vou ser injusto. Então procurem lá, procurem recomendações, que tem muitos caras bons aí para ajudar vocês. Para ter esse relatório da Tray que foi citado, é necessário algum tipo de investimento? O relatório de conversão... Você tinha colocado aqui. Isso. O que está dentro do painel da Tray, todas as lojas têm acesso. Na verdade, se você reparar, na página inicial do seu painel da loja, vai ter lá a parte de planos, e aí mostra a quantidade de page views que você tem, a quantidade de produtos cadastrados. Embaixo vai ter um link relatórios de page views e conversão. Então todo mundo tem acesso, todo mundo pode acompanhar esse relatório aí. E se você não estiver achando, vai lá no topo do seu painel, tem uma lupa, aí você faz uma busca, procura por conversão. Aí já vai ter o relatório lá, tanto o relatório de produtos, categorias, conversão em geral e assim por diante. Agora só agradecendo aí, pessoal, a Firma Fitness, Orlando Pascal, o Márcio, todos agradecendo, falando que foi muito esclarecedor. E o pessoal está perguntando da apresentação do vídeo novamente. Vai estar disponível na mesma URL para assistir. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. O conteúdo do webinar não foi tão direcionado para segmentos, então ele foi um pouco mais genérico. Talvez para o seu contexto você vai precisar entender mais algumas coisas, mas quem sabe um pouquinho mais para frente a gente consiga fazer específicos de conversão, falando de moda, falando de eletrônicos, e a gente consiga cada vez mais ajudar vocês a converter. Mas não desistam, convertam cada vez mais, usem ferramentas para isso, trabalhem o máximo que vocês puderem que vocês vão ter bons resultados. Obrigado pela presença. Tem um recadinho do Vinícius ainda, peraí. A galera tá perguntando no grupo do WhatsApp, procura no Facebook, o grupo Lojistas Tray, lá dentro tem os convites para grupo de WhatsApp, a galera disponibiliza bastante. A gente não tem debate pronto aqui, mas lá vocês vão encontrar com certeza. Fechou? Já era. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.